Olá pessoal do primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo esta videoaula. Prazer mais uma vez. Hoje a gente vai para mais uma aula de Sociologia, dessa vez continuando a abordar o capítulo 1 do módulo 3, que trata basicamente, como a gente viu, do conceito de cultura. Como o conceito de cultura ao longo do tempo se modificou, primeiro significando o cultivo da terra, depois significando também o cultivo do espírito. Depois a gente viu que se transformou ali numa palavra que designava os costumes da classe superior. E depois aí começa a se desenvolver um conceito mais sociológico e antropológico, principalmente com a primeira escola, digamos assim, da sociologia antropológica, que foi o evolucionismo. Bem, mas como a gente viu, o evolucionismo, ele trata as outras culturas como inferiores, as outras culturas que não europeia, porque utilizava a cultura europeia como métrica para medir o desenvolvimento dos outros povos. E nesse sentido, como eu expliquei, essa visão de mundo, essa visão a respeito das culturas, ela foi essencial, digamos assim, para a dominação que houve sobre esses povos durante principalmente o colonialismo aí, que começa com as grandes navegações. Então essa era uma desculpa muito bem elaborada pelos europeus para poder dominar os outros povos. Bem, aos poucos essa ideia de cultura baseada no evolucionismo, ela começa a ficar de lado. E aí outras figuras no campo da sociologia e da antropologia começam a surgir com ideias novas. E é isso que a gente vai ver aqui nessa aula. O desenvolvimento da antropologia e do conceito de cultura a partir do século XIX. A reflexão continua, o que é cultura. E o primeiro pensador que a gente vai abordar aqui é o Franz Boas. O Franz Boas, ele nasceu ali no século XIX, morreu em 1942, e a novidade, digamos assim, que o Franz Boas trouxe para a reflexão da cultura é que, na contramão do evolucionismo, ele propõe o particularismo histórico, que pensava a cultura como desenvolvimento próprio, individual, calcado nas próprias instituições de determinado povo. Assim, não podia se medir, nessa concepção, as outras culturas, senão baseadas em si mesmo. É um princípio muito simples, mas que foi de grande importância para pensar essa área da antropologia. Por quê? Porque, mais uma vez, o evolucionismo pensava as outras culturas a partir da sua própria, dos seus próprios conhecimentos adquiridos em um contexto diferente, adquiridos, enfim, com povos diferentes, e aí queria levar essa métrica, esses conhecimentos como medida para poder ver o desenvolvimento dos outros povos. E o Franz Boas vai dizer que não, que determinada cultura tem que ser analisada a partir da sua situação histórica, dos seus próprios desenvolvimentos, não a partir do desenvolvimento dos outros, porque isso não tem sentido. Como é que a gente vai analisar a cultura de um povo baseado nos conhecimentos de outra cultura? O Franz Boas determina justamente isso, e que é um passo muito grande, digamos assim, para pensar as culturas como particulares. Afinal de contas, o nome do método é particularismo histórico, que parte do pressuposto de que para você conhecer determinada cultura, e para inclusive medir o seu desenvolvimento, ele ainda pensava em sentido de desenvolvimento. Para pensar no desenvolvimento de determinada cultura, você tem que analisar para a cultura em que você está querendo conhecer. Então, é um princípio simples, mas que foi extremamente importante. Bem, o outro pensador, importantíssimo também, para começar a pensar o conceito de cultura a partir de bases mais neutras e antropológicas, foi o Bronislaw Malinowski. Malinowski também nasceu no século XIX, morreu também, coincidentemente, em 1942. Bem, o Malinowski, ele
estudou em diferentes culturas, ele desenvolveu um método que a gente chama de etnográfico, que é senão a imersão total dentro de uma cultura. E aí a gente viu que os antropólogos, eles observavam as outras culturas, mas eles só observavam. O Malinowski, de outro modo, ele pensava que para você entender determinadas culturas, você tem que entrar não só para observar, você se torna um participante também. Então você tem que, é o observador participante. Você entra em determinada cultura, mas você vira um participante. Digamos aí, hipoteticamente, que você queria estudar alguma tribo indígena mais isolada dentro da Amazônia. Você teria que, além de ir com os seus materiais, digamos assim, de escrita, você teria que entrar e emergir mesmo naquela cultura. Então você deixaria os seus próprios costumes de lado e entraria na cultura de outro povo de forma total. Então, esse é o método etnográfico. Esse método permite que o etnógrafo ele compreenda cada função da constituição cultural de determinada cultura. Isso é importante porque o Malinowski pensava as culturas de forma funcional, digamos assim. Cada instituição, para ele, em determinada cultura, exerce uma função que serve para harmonizar o todo, digamos assim. Então, o casamento dos indígenas funciona, tem a função de determinada coisa dentro da cultura. Enfim, os rituais têm a função de determinada coisa dentro da cultura. Então, tudo tem a sua função. A forma como os indígenas cuidam dos seus filhos, educam os seus filhos, tem uma função dentro da cultura como um todo, que afinal de contas se harmoniza, porque todas as funcionalidades, elas, digamos, fluem para um funcionamento total de determinada cultura. Então, esse método ficou conhecido como funcionalismo, essa imersão dentro da cultura, mas ao mesmo tempo a compreensão de que a cultura ela é formada por diferentes partes que exercem diferentes funções, que no final das contas harmoniza, digamos assim, toda a sociedade. Bem, até que a gente esteve no século XIX. Agora, no século XX, acontece aí uma porção de coisas, né, e de guerras, inclusive, que faz mudar um pouco essa compreensão ainda muito determinada pelo evolucionismo social de uma Europa sendo superior aos outros povos. Então, os grandes conflitos do século XX, juntamente com o seu poder mortal e arrasador, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fez a Europa, ainda moldada muito pelo evolucionismo social, como eu falei, repensar as categorias pelas quais analisava as outras sociedades. Então, no século XX, a gente tem ali na Europa, principalmente, as duas guerras, a gente tem a ascensão no mundo todo de vários regimes ditatoriais, do nazismo, do fascismo, enfim, a gente tem o Holocausto, a gente tem 1945 a bomba atômica, enfim, isso tudo constrói uma ideia de pessimismo dentro da sociedade. Ou seja, os europeus eles estavam vendo que, bem, nós somos a cultura, não é bem que nós somos superiores, não, a gente está aqui em guerras, a gente está emergindo aqui em muita morte, em muita coisa ruim, enquanto os outros povos não estão fazendo isso. Outros povos não estavam se matando dessa forma. Então, isso cria um insight, digamos assim, na mente europeia de uma forma geral, que faz as pessoas repensarem a sua própria cultura em relação às outras. Então, essa suposta superioridade europeia foi atingida pelo pessimismo causado pelas mortes, fazendo com que os pensadores olhassem mais diferente para as outras culturas. E isso vai desembocar no estruturalismo do Claude Lévi-Strauss, que
busca analisar cada cultura a partir somente daquela cultura e não mais baseando-se, digamos assim, nos seus próprios conceitos. Então, a gente percebe ao longo do tempo que o estudante de culturas, digamos assim, o antropólogo, ele se torna cada vez mais neutro. É claro que, em última instância, é impossível você pensar que tem como você se neutralizar totalmente para poder analisar outra cultura. Mesmo se você despisse de todas as suas roupas, se despisse de todo o seu aparato, digamos, físico da sua cultura, roupa, enfim, todas as ferramentas, e você emergisse em outra cultura, na cultura indígena, ainda assim você estaria determinado a fazer preconceitos em relação a determinada cultura, a cultura em que você emergiu, porque é natural da gente, não tem como se despir totalmente dos nossos conceitos. Então, ao longo da antropologia, a gente percebe isso, há uma tentativa de neutralização, pelo menos de um olhar positivo em relação a todas as outras culturas. E o estruturalismo do Lévi-Strauss é interessante porque ele percebe que todas as culturas elas partem de algumas bases que servem, que é senão um aparato criado para poder explicar o mundo, para poder explicar a sua realidade. Então, a linguagem é criada para esse sentido. A linguagem que é uma das características principais de todas as culturas. A linguagem, as relações sociais entre os povos, enfim. O Lévi-Strauss vai perceber que existem alguns padrões universais na cultura. Ou seja, ele observa, por exemplo, as relações de parentesco. Tanto as relações de parentesco dentro das tribos e dentro das relações indígenas, aqui da América do Sul, inclusive da América do Norte, se não me engano. Ele percebe que tem uma coisa muito parecida com a forma como a gente se relaciona com os nossos irmãos, com o nosso pai, com a nossa mãe. Quer dizer, existem certas regras, digamos, sociais, que baseiam as nossas relações parentescas, que o Claude Lévi-Strauss também observa em outras culturas. E mais que isso, ele percebe que existe uma base, portanto, digamos, universal, em que as culturas se percebem, elas se constituem de forma diferente, obviamente, porque elas estão em um meio diferente, elas têm conhecimentos diferentes, mas tem algo muito parecido entre elas. Isso quebra um pouco a ideia de que eu sou superior a ela porque eu tenho certos princípios que ela não tem. Na verdade, não é isso que o Claude Lévi-Strauss vê. Ele vê que existem certos padrões universais em todas as culturas. E ele foi importantíssimo para determinar aí o conceito de cultura que a gente tem hoje. Porque a cultura é hoje entendida como resultado da história cultural das sociedades, que em função de diversas condições, condições ambientais, você lida com o ambiente de forma diferente. Os índios tropicais aqui, eles lidam com a linguagem, com a forma de pensar totalmente diferente, por exemplo, dos esquimós, que vivem no frio congelante. Então, são ambientes diferentes que determinam culturas diferentes. Os locais também, e inclusive condições sociais. Então, essas condições desenvolveram traços muito específicos, por isso que todos nós nos diferenciamos, que devem ser analisados como peças de um conjunto no qual adquirem sentido. Então, certo conhecimento pode não fazer sentido para o europeu, mas faz sentido para a minha cultura. Ora, ele não vive no mesmo ambiente que eu vivo, ele não passa pelo que eu passo, enfim. Então, quem determina isso não pode ser ele que determine se minha cultura é superior ou inferior, não. Mitos, produção artística, filosofia, crenças são a produção simbólica de determinado grupo que, nas relações entre si, criam esses símbolos, a linguagem, tudo mais que cria sentido dentro de determinada cultura. Então, esse é o conceito de cultura que a gente tem ainda hoje, importantíssimo para a gente pensar
o outro, para a gente olhar para a cultura do outro, para a gente não olhar com preconceito, por exemplo, para a cultura indígena brasileira, que ainda sofre muito. Então, eu acredito que era isso. Na descrição do vídeo eu vou deixar mais materiais. Até a próxima aula. Tchau!